Ela sonhou com um gato preto na sala. Na sala, né? Ou na cozinha? Cadê? Foi na sala. Então, é um feitiço que fizeram pra você. Cadê? Cadê? Cadê você? O gato estava morto, torado no meio. É um feitiço para torar você no meio. É. Na sala da sua casa era. Eita! Quem é que tá fazendo feitiço para você morrer? Para torar você no meio, hein? É um anúncio de feitiço, tá? É na sala. É, o gato, olha, gato, às vezes o gato representa você, mas nesse caso aí é um feitiço que fizeram. Como para torar no meio, é para torar sua vida no meio, te ferrar. É. Ore para Deus mostrar quem é que tá fazendo isso. Isso pode ser macumba de oração também. Aí se ele tivesse vivo era uma coisa, aí se ele tivesse vivo, aí transformava em você, era. Mas como ele não estava vivo, então é um feitiço. Se o gato, preto ou de qualquer outra cor, tivesse na sua sala, cortado no meio vivo, então seria você mesmo, era. Mas como ele estava morto, então ele é um feitiço, ele é uma quizumba. E pode ser uma quizumba de oração. O que é macumba de oração? É quando um crente ora para lascar outro. É. Deus, lasca, abra a cova, Senhor, mata essa... Eita lasqueira. É a mesma coisa de feitiço. Eu sou pastor da igreja, pastor. Realmente tenho sonhado com sonhos macabros. Então tem alguém na sua igreja aí te lascando, viu? Tem uns doidos que aparecem na igreja. Eu mando tudo de volta. Tem uns doidos que ficam... Tem um doido que aparece e fica jogando coisa. É doido mesmo, doido esquizofrênico aposentado por loucura. Então, pastor, tem que ter muito cuidado. Não precisa você fazer mal a ninguém. É só às vezes você não atender ou... Sei lá, é deles mesmo, é demônio no coração. Muitas loucuras são demônios, sabia? Eu sonhei também, pastor, que eu ia orar debaixo de uma ponte e lá tinha... mais pés dentro de um balde. Pés de gente era? Mãos e pés dentro de um balde. Pronto, estão querendo cortar tua mão e teus pés. Tem gente fazendo feitiço aí. Cuidado, pastor. Cuidado, viu? A gente sabe que o pastor, ele é muito, muito visto. Estão querendo cortar teus pés e tuas mãos, tá? E às vezes você não precisa nem fazer raiva não, tá? Não, precisa não. Eu jogo tudo de volta, eu mando de volta. Bem, quando a gente faz mal a alguém, né? Tudo bem, mas tem uns demônios que odeiam o pastor, principalmente pastor de libertação. Manda tudo de volta. Agora tem gente dentro da sua igreja te fazendo mal, tá? Se proteja, tá? Como se proteger da macumba, do feitiço. E às vezes é próprio crente mesmo, né? Eu mando de volta, tem uns doidos. Você não deve atender todo mundo. Você deve escolher as pessoas que devem ser atendidas. Porque tem uns doidos no meio, esquizofrênicos no meio. Por isso que tem pastor levando a facão usada no pescoço. É o demônio no coração das pessoas. Então quem for líder, padre, pastor, ele tem que se retrair o máximo, né? Tem que se retrair o máximo. Quem é feliz tem que ser feliz escondido. E o pastor, ele é um líder. Os demônios odeiam o pastor, odeiam padres, entendeu? É muito perigoso. Você não vê aí, o cara subiu no púlpito e passou um facão de quase 1 metro, passou um facão no pescoço do pastor. Se não fosse a camisa e o Espírito Santo de Deus protegendo, tinha cortado a veia aorta do pastor, que ele jogou ele passou no lado esquerdo, ele passou para matar o cara mesmo. Aí a gente dá uma surra nele em nome de Jesus e manda ele para cadeia. Tem uns doidos assim, esquizofrênico, e fica doido, vou te matar, você vai morrer. É coisa de assustar, gente. Aí o cara diz, não, é que o pastor é orgulhoso. Não é orgulho, que a gente é tudo a mesma coisa. É porque tem uns doidos no meio. Tem umas igrejas aí que eles contratam até polícia armada. Contrata a polícia armada. Porque de repente aparece um doido. Aqui mesmo no meu estado já apareceu muitos desses doidos.
O cara com ciúme da esposa, que a esposa está indo para a igreja. Se a esposa fosse pro cabaré, pro job, ele não fazia isso. Mas a esposa está indo para a igreja, ele foi lá dar um tiro na esposa e no pastor. Aí deu um tiro no pastor, aliás, deu um tiro na esposa, a esposa caiu, não sei se morreu. Quando ele apontou pro pastor, aí tem um irmão que às vezes ia para a igreja, que é polícia, e ele vai com uma ploque no pé da pimba. Quando ele apontou pro pastor no meio do culto, o cara disse: ei, vai pro inferno. Pá! Ele ia matar o pastor e a irmã não tinha nada. O pastor, uma igreja de 300 pessoas, 400, o pastor nem conhecia a irmã. É doido mesmo, é espírito no coração. Então, quem for pastor, estiver me escutando, seja humilde o máximo possível. Mas são psicopatas, e eles pegam o telefone do cara, ficam mandando mensagem. E nessas igrejas grandes que libertação, irmãos da polícia são contratados com arma, e eles ficam com a arma na pimba, assim, ó. É exatamente por isso. Na igreja antiga existia o quarto do pastor, que era um quarto com a tranca pelo lado de dentro. Eu já preguei muito nessas igrejas, que qualquer problema de um doido aparecer, o pastor se escondia atrás do quarto. Então, assim, o cara diz: mas o pastor anda com segurança armada. Tem que andar, por quê? O pastor tem que andar com segurança armada. Não, mas tem Jesus. Depois tá bom, fica assim, tá? Pode ir, viu? Esses doidos, não é só com pastor, não. É com qualquer pessoa. Você não vê que aquela famosa, o cara é fã da famosa, foi dar um tiro na famosa. Esse tipo de gente existe. É perigoso, gente. Aí quando ele foi dar um tiro na famosa, ele puxou a arma, botou na cabeça da famosa. O cunhado da famosa deu um tiro na cabeça dele, ele morreu. Aquele cantor que canta assim, teve um cantor que uma doida apareceu, jogou uma pedra no carro dele e matou ele, bateu na cabeça. Um cantor, como é o nome, meu Deus? Que ele canta uma música bem antiga, sucesso. Ninguém sabe, é doido. Ele chega assim: você pode olhar por nós, mas às vezes o cara não tem tempo, algum problema, alguma coisa, vai morrer. É uma coisa de doido, de Satanás mesmo, do inferno. Eu jogo tudo de volta, que os demônios que essas pessoas invocam, pegam tudo no rabo deles. Pá! Vai! Agora ninguém fala isso. Os pastores de libertação andam tudo armado. Quando não anda com armado, tem um segurança bem armadinho, cheio de balinha. Como é o nome daquele cantor que eu falei até o nome dele aqui? O cantor que foi morto por uma fã. Teve Elton John, né? Elton John não, aquele cara dos Beatles, né? Mas é um cantor brasileiro. Como é o nome? Cantor que foi atacado por uma fã com uma pedrada. Ele morreu de derrame cerebral. Pedrada. Quebrou o para-brisa. E a fã dizia que amava ele. Eu amo. Olha, aqui já é outro, ó. Cantor foi atacado pela fã a pedradas e facadas. Eita, pílula! O cantor, não, mas era um cantor, outro cantor foi atacado por uma pedrada e morreu. Tragédia, cantor foi atacado, aqui, esse aqui, ó, esse cantor aqui, ó. Tragédia, cantor foi atacado pela fã com uma pedrada na cabeça porque recusou ao hospital e morreu horas depois. Eita, esse aqui Cadê? É esse, Cadê? Em forma absurda, violenta, tal. Como é o nome desse cara? Ele canta uma música. É o cantor de 1960. Eita. Como é o nome dele, gente? Me ajuda aí. Quem procura aí para me ajudar? John Lennon também, né? Foi um do brega, foi brega e cantava uma música linda, velho. Ó, deixa eu ver aqui, né? Parece que esse aqui, ó, Paulo Sérgio, deixa eu ver aqui. Será que é esse? Eu não decorei o nome dele, eu decorei o fato, né? Eu digo, eita, ele lutou tanto para vencer. Ela queria não sei o que dele. Então tem muito doido no mundo, gente. Então
É isso aqui mesmo, ó. Coleção de ouro, Paulo Sérgio. Bonitão, cantor. Olha, música de Paulo Sérgio, música de sucesso de Paulo Sérgio. O nome é Paulo Sérgio, ó. Paulo, ele lutou tanto, gente. Aí uma doida, filha da puta, cantor Sérgio, Paulo Sérgio, aqui, ó. Cantor. Como é que pensa esse pessoal, né? Como é que pensa essa mente? Na verdade, isso é demônio. O pessoal diz que é esquizofrenia, que é o sei que lá, mas é demônio. Porque ele estava fazendo sucesso. Qual foi o maior sucesso dele? O maior sucesso foi isso aqui, ó. Não creio em mais nada, quero ver você feliz, vou curar, distância ingrata, você pode me perder, esta é, agora peguei, esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido. Olha aí, Silvia. Só pensando em você. Era o maior sucesso dele. Esta foi a última mesmo, ó. Esta é a. Oxi. Deixa eu ver aqui. Que o negócio aqui tá. Esta é a última canção. Esse é um exemplo, é cantor, é apresentador, o cara diz, fulano é minha fã. Ela não é fã, ela é uma doida, ou um doido, né? Existem fãs sim. Esta é a última canção. Aqui foi o maior sucesso dele. Esse cara ralou tanto para ele conseguir, para conseguir o sucesso, ó. Aí o maior sucesso dele é essa, ó. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar nos braços dados com outro alguém, faça de contas que pra você não sou ninguém. Eita! Esse homem aqui, esse cantor famoso, ele foi morto por essa doida aqui. Aparece a doida aqui, ó, a cara dela. É uma filha da Lutz. Cadê a cara dela? Aparece a cara dela aqui. Ela queria que ele desse o telefone dele e tal, ele não quis dar. Ela pegou uma pedra, ele se escondeu dentro do carro, ela no para-brisa, quebrou o para-brisa e bateu na cabeça dele. Olha, aí ele se tratou, tomou remédio e tal, aí foi fazer o outro show no outro dia, aí morreu de derrame cerebral no show, ele caiu. Então isso acontece com pastores também, com cantores, pessoas que têm, né, anos 60, né, pastor? Jovem guarda. Silvia. Então, para um pastor, ele tem que ter cuidado, principalmente se ele for de destaque. Qualquer pessoa que for de destaque tem que se proteger. E uma das proteções é você não se envolver com todo mundo. E mandar de volta macumbas e feitiços. No seu caso, tem gente perto de você, pastor. Eu não te conheço, mas tem gente perto de você te desejando mal, querendo quebrar tuas pernas e tuas mãos, querendo torar você no meio. Paulo Sérgio foi uma fã do Satanás, né? Aquele cara do John também, né? E aquela famosa que o cara foi dar um tiro na cabeça dela. Como é que funciona a mente desses psicopatas? Eles dizem que ama, que gosta e vira um ódio, né? Eu sonhei com macumba, pastor. Eu sonhei com um obreiro da nossa igreja. Então tem alguém muito próximo. O último caso muito sério que destruiu a vida de um pastor e de uma igreja toda é um sinal, Foi um pastor muito famoso, que a mulher dele é muito famosa, e fizeram uma macumba na frente da igreja dele e eu vi ele tirando. Ele e o outro pastor subordinado a ele. E teve uma irmã lá que disse que ia atingir o calcanhar de Aquiles da esposa. Eu sei onde é o teu calcanhar, eu sei onde é teu ponto fraco.
Aí o pessoal dizendo que era Deus. Deus não, isso é o Satanás que usou a irmã. Mas a irmã é de Deus, não sei, eu sei que o Satanás usou. Porque Deus não quer destruir ninguém. Quem veio matar, roubar e destruir foi Deus. A mulher lá tinha um movimento muito bom, muito grande. Minha esposa também sonhou, pastor, que uma jovem da nossa igreja era uma bruxa. Tem gente aí perto de você, tá? Quem está te avisando é o anjo. Eles querem quebrar as suas pernas, torar você no meio. Significa que são essas pessoas, pastor, ou que são pessoas próximas? São pessoas próximas. Não quer dizer que seja sobreiro, não. São avisos. Esse sonho está avisando. Aí, essa mulher, que era uma mulher muito destaque, eu gostava até do nome dela, linda, maravilhosa, pregadora, né? Defeito todo mundo tem. Quem não tem, atira a primeira pedra, por favor, né? Ela gerava um movimento muito grande no Brasil. O Espírito de Deus usava ela. E o marido dela, que era pastor, com várias igrejas. Aí começou alguém fazendo macumba na frente da igreja do pastor. Para enfiar no rabo deles. Não ficar brincando com o demônio, não. E aí, é isso que eu falei mesmo. Tem que dizer esse nome para pegar. E outra coisa. Depois veio a irmã lá, usada pelo Satanás, e todo mundo dizendo que era usada por Deus, dizendo que ia atingir o calcanhar de Aquiles dela, que era a família dela. E atingiu, acabou com tudo. Acabou com tudo. Tudo. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou foi o diabo. O diabo foi quem ganhou. Um pastor morto, que ele está morto, a irmã destruída, a irmã que o Brasil inteiro gostava dela. Então peça a Deus que mostre quem é esses bruxos e mande tudinho pegar nele. Mande mesmo, mande mesmo. Pastor, você não está fazendo mal a ninguém, você está pregando o evangelho. Defeito todo mundo tem. Eu quero que alguém diga, um pastor, um padre que não tem defeito. Só Jesus não tem defeito. Mas a obra que esse pessoal fazia era uma obra maravilhosa, que abrangia milhares de pessoas no Brasil. Mas aí quando o demônio ataca, meu amigo, tudo se desmantela. Mas o sangue de Cristo tem poder. Então, hoje, mais do que nunca, os pastores de igreja, principalmente de libertação, que libertação mexe com muitas essas coisas, tem que ser seleto. Eu conheço amigos meus, pastores, que os pastores presidentes, eles impedem de você visitar qualquer igreja, qualquer irmão. Os pastores são impedidos de visitar qualquer irmão e de receber visita. Já por causa desses moídos espiritual mesmo. E tem igreja que, toda igreja grande, onde tem um bispo, um pastor, tem um cara armado, com um revolvão desse tamanho, mas, e pode? E Miguel não é armado? Miguel é armado. E Miguel é de Deus ou não é de Deus? É de Deus. Então, porque eles trabalham, eles mexem muito com esses negócios. E é maluco mesmo, e não tem conversa assim, não tem. Vem cá, chega cá, vamos conversar. Não tem, é doido. Isso aí, quem trabalha com libertação, ou é de igreja, padres, tenham cuidado, padres. Isso não é de hoje, não. Existem, isso vem de muito tempo. Eles pegavam os papas, chantageavam o papa. Então a Pedro também andava armado com espada, né? Então assim, cuidado. Um olho no gato, outro no peixe. E como está tendo mais demônio no mundo do que antes, então esses dois, eles não vão atacar o dono do morro, não. Se eles vão atacar o dono do morro mata eles. Mas eles atacam pastores. E atacam mesmo para matar, ou ficam profetizando coisa errada, vai pegar tudinho no olho deles. Tudinho. Então, tenha cuidado. Você tem uma bodega, você é cantor, evangélico, gospel ou qualquer outra coisa. Por isso que a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é questão de ideologia, não, é questão de demônio mesmo. Mas é pesado.
Eu tenho vários amigos de pastor de libertação. Todos eles andam armados com um revolvão desse tamanho. Por quê? Um doido desse aparece, o cara tem que se defender. Eles não têm conversa, eles vêm matar, eles vêm... Então assim, é uma coisa de doido. É um tipo de casta que ataca pastor, ataca padre. Isso vem, de muito tempo, de muito tempo. Eu acredito que aquela casta que entrou em Saul, e Saul jogou uma flecha em Davi, e a flecha passou de lado da cara de Davi, era já esse bicho aí. Possivelmente é uma casta religiosa. Olha, não tem conversa, tá? Não tem conversa. Você pode ver, aquele pastor, o cara passou o facão do lado esquerdo do pescoço do pastor, um facão de quase 1 metro de comprimento. Aquilo estava endemoniado, aquele cara. O demônio estava dentro dele. Se não fosse Deus e a gola da camisa do pastor com a gravata, tinha pego na veia aorta. Quando fosse salvar o pastor, não dava mais tempo, não. E olha que o pastor, ele é um homem, 40 mil pessoas no culto dele. Tá vendo? Aquele cara que empurrou o erguei a mão, não tinha um cara que empurrou o padre? Aquela mulher disse que é doida, não sei o que lá. Aquilo é demônio. Não tem o padre que estava cantando darara, tirara, aí vem uma doida e empurrou. Aquilo é demônio que entra. As pessoas querem dizer, não, é psicococo, é psicococo. Não é, isso acontece com o cantor. Isso é um tipo de casta demoníaca. Eu sei que tem muita gente que ama, que quer abraçar, que quer beijar o pastor, mas tem gente que quer matar. Mas por quê? Demônio no coração. São verdadeiros filhos de Satã, pastor, derrotados, só pensam em destruir. É da facada, lembra da facada naquele capitão? Aquilo é um demônio. Aquilo é um demônio com aquela cara de idiota assim, que não deu nada, né? Não deu nada. Todo mundo faz as coisas erradas, não dá nada. Os aposentados não dá nada. O cara enfiou uma faca no bucho do cara e não deu nada. Olha, não teve aquela menina que empurrou o padre, né? Aquilo é um demônio. Não é porque é psicológico, que queria brincar, tá entendendo? Bota a língua no trem, para o trem passar por cima da língua. Isso é um ódio que o demônio gera. Gera do bispo, do pastor, do padre. Chantageia o padre, chantageia o pastor. Então, você vê aí o sonho do nosso querido pastor, que ele sonhou com um balde cheio de mão e de pé. Ou seja, alguém está cortando os pés dele e a mão. Esses pés, essa mão é sua. E esse gato torado no meio na sala é o anjo que está avisando, está havendo feitiço, tem alguém querendo torar você no meio. Esse gato é você. O vizinho da igreja, pastor, invadiu a nossa casa de madrugada com facão. Olha aí, demônio puro, rapaz. Demônio puro. O cara tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Aqui na minha região tem um pastor que tem um filho dele. O filho dele, 27 anos, lindo, maravilhoso, casado com a irmã da igreja, maravilhosa, bem sucedido, bem financeiramente, bem emocionalmente. Aí tem um vizinho dele que era um derrotado, filho de Satanás, e ele começou a broncar por causa do lixo do filho do pastor, que o filho do pastor botava o lixo na frente da casa dele mesmo, do filho. Não era na casa do vizinho, não. Aí o pastor ia fazer o quê? Finhar onde esse lixo? E aí ele começou a broncar, e aí ele deu 3 tiros no filho do pastor, só por causa do lixo. Isso é o que, gente? Isso é o demônio. Se fosse um filho de um mala, tá entendendo? Aí onde o cabinho endoidece e entra na casa dele e mata ele também. Porque, como é que vai fazer? Não tem que botar o lixo para fora para o carro pegar? E lixo fede a lixo. Mas não era na casa do vizinho, era na casa do próprio cara. Mas ele não queria. Mas ele tá, na verdade, o cara era derrotado, separado, complicado, miserável, sem dinheiro. E o filho do pastor, arrumado, bonito, novo, bem casado. O demônio deu uma inveja, inventou a desculpa do lixo para fazer isso. Como ele sabia que o filho do pastor era pastor e era filho do pastor presidente, ele achou, eu vou fazer, e não deu nada. E não deu nada, não. Por isso que é bom a gente não ser muito manso, né? Tudo inveja, tudo inveja.
Ele inventou uma desculpa que o filho do pastor casado com uma mulher linda morreu. 3 tiros, né? Mas se o filho do pastor tivesse com um berruzão também de lado, aí a coisa era diferente. Tá entendendo? É por isso que as igrejas que trabalham em libertação, tudinho tem policial contratado. Eles não dizem não, mas tem tudo policial contratado. É possessão sutil, pastor. Rossana, valeu, é isso aí, é possessão sutil. É de repente. E alguns deles ficam perseguindo. Então por isso que todos os pastores, eles têm que ser reservados. A não ser aqueles pastores de fundo de quintal, que é uma igrejinha de 3 pessoas, tudo bem, mas mesmo assim, vai chegar um tempo que ou a igreja vai ter um segurança armado, ou vai ser de porta fechada, porque a coisa está crescendo. Isso também está acontecendo com o cantor. Como é que esse cara invade o camarim de uma famosa e tenta matar ela com um tiro na cabeça dizendo que ama ela? Que coisa de doido! Quem ama não faz isso, não é verdade? Então esse sonho que o pastor teve, dos baldes cortados com mão, o pé cortado dentro do balde, é feitiço pesado que alguém está fazendo para o senhor, para acabar com a sua igreja, acabar com o senhor. Mas não acaba não, se apegue com Deus, manda de volta. Veja aí no nosso canal como mandar o feitiço de volta. Eu já mandei várias vezes o feitiço de volta. Que se dane. Alguns se ferraram, tá? Alguns se ferraram. Eu não quis nem saber o que ia acontecer, nem mandei. Eu disse, eu mando de volta. Já teve gente até que partiu para o outro lado. Então, gente, tá perigoso sim. Hoje nós temos 100 membros, pastor, em apenas 2 anos. Glória a Deus, olha aí. Em meio de ministério, estamos contribuindo com uma igreja para 400 pessoas. Estão construindo, olha aí. A luta tem sido grande com muitos pastores aqui na cidade. Às vezes até os próprios pastores se levantam contra, né? Se afaste. Cada um faça o seu. Cada pastor que faça o seu. Se afaste. Já parou esse tempo de pastor ser amiguinho de pastor. A gente é amigo se não fosse dando. Cada um vai pro seu. Vai fazer a obra que Deus manda e pronto. Porque às vezes é fogo amigo. Não existe concorrência no Evangelho. O Evangelho é para todos. Então cresça e apareça. E uma felicidade incomoda muita gente. Uma felicidade incomoda muita gente. 2 felicidades incomoda muito mais. Uma felicidade incomoda muita gente. 2 felicidades incomoda muito mais. Pastor, muitas pessoas com ciúme das ovelhas. Então, fique na sua, cada um no seu quadrado e se proteja, tá? Se proteja no voto, na caridade. Faça um voto, uma caridade, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Se proteja, pastor, porque você tem família. Você é uma pessoa. Antes de você ser pastor, você é uma pessoa, né? Que Deus tenha misericórdia e proteja. E principalmente dos seus. Quem matou Isaías não foi os inimigos. Quem matou Isaías foi o próprio judeu. O próprio judeu matou Isaías. Isaías era judeu, era essênio. Então tenha cuidado, que o inimigo de um homem será da sua própria família. Quando fala família, não quer dizer pai e mãe, pode ser da própria área. O inimigo de um pastor é outro pastor. Em vez de ser amigo, né? É contrário, é botando terra, é dizendo que o cara é isso, dizendo que o cara é aquilo. Eu tenho 27 anos de idade, pastor, e sou casado desde os 18. Eu sou pai de 3 filhos. Que maravilha! História abençoada, pastor. 27 anos, força da idade, hein? Casado desde os 18, vai fazer 10 anos, né, que você é casado, e sou pai de 3 filhos. Que maravilha, pastor! Olha que maravilha! Caim matou Abel e Caim era irmão. Olha só. Obrigado, dona Neuza. Obrigado pelo comentário. Os pastores antigos não aceitam o crescimento da obra. É inveja. É como aquele The King of the Power. Os caras têm inveja de The King of the Power. Aí fica dizendo que ele é isso, que ele é aquilo. Tudo inveja. Tudo filho da Lutz.
Então, ó, se contraia mais, se fecha mais, grupo seleto, faça um ritual de proteção, tá? O Espírito Santo de Deus te ilumine. Aquele outro pastor que eu falei com a pastora, eles eram homem de Deus e mulher de Deus, viu? Fizeram uma macumba para ele, os irmãos começaram a profetizar, entendeu? Cuidado, por favor. E continue pregando. Graças a Deus pelo seu sucesso, tá? Cresça e apareça. E seja bem sucedido, que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Seja sábio como as serpentes e simples como as pombas. E proteja-se. A gente pensa assim, o cara vira pastor, né? Tá protegido de tudo, né? Que é alvo. Vai ter gente que vai te amar. Te amar igual o pai e a mãe. Mas vai ter gente que vai te odiar de graça. Por quê? Porque está com um demônio no coração. Aquele ódio que os fariseus tinham de Jesus, Jesus nunca fez nada contra aqueles idiotas. Jesus nunca fez nada contra os fariseus, contra os escribas. Mas os escribas tinham ódio de Jesus. José nunca fez nada para os seus irmãos. José apenas era um sonhador e próspero. O que José fez contra os seus irmãos? Nada. Mas eles odiavam José e tentaram matar José. Essa história não parou. Continua do mesmo jeito. Então preste atenção. Veja um olho no gato, outro no peixe. É igual a gente, pastor, quando faz uma casa e pronto, é muito inveja. O cara faz uma casa, passa a vida todinha para fazer uma casa na velhice. Aí vem a inveja. A inveja desgraçada que transforma homens em demônios. A inveja transforma homens em demônios. O inimigo se levanta para cair. Gostei. É isso aí, Silvia. Então preste atenção. O senhor está sendo vítima de feitiço. Querem torar seus pés e torar tuas mãos. E querem torar você no meio. Davi conhecia bem disso. Davi disse: se não fosse o Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Assim, engolido vivo. Então tem um grupo seleto de convívio. Não coma pizza com todo mundo, não. Entendeu? Assim, tem que ter um reserva, porque a gente não sabe quem é doido e quem não é. E cantor evangélico, cantor de forró, cantor de qualquer coisa. Se foi destaque hoje no mundo, você tem que um olho no gato, outro no peixe. Tem uma espécie de demônio chamado derrubador de trono. Ele casou com 17, 18 anos, tem 3 filhos. Ó, que história maravilhosa. Bendito seja, pastor. E muito obrigado por você conversar com a gente, tá? Ó, se proteja, tá na caridade. Faça um voto a Deus de proteção. Esse voto é pessoal. Você vai ter que ter o geral. Não leve ninguém para o seu quarto, não. Deixe na sala. Olha, entendeu? Não leve muito para intimidade, não. Amiguinho, não. Eu sei que tem gente que é maravilhoso. Mas no meio dos maravilhosos tem as serpentes, né? Entendeu? Mas o pastor fulano é metido. Não é que é metido. Ele tem que se proteger, senão a turma entra de cacete dele. Então essa lei, o cara diz: pastor, eu não recebo ninguém e não vou na casa de ninguém. É a lei do presidente. Eu digo: tá certo. Que depois começa um moído, um treco-treco, entendeu? Então proteja-se, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que é cantor: pastor, eu sou cantor da banda de forró. Não importa, eu sou cantor romântico. Se foi destaque, se virou destaque, o inimigo, aí você tem que, reserva. Isso é com seu marido. Hoje nós estamos no tempo do faça-buca, tempo das redes sociais. O cara hoje cagando aí, filma: tô cagando, peidei, agora vou, peidei de novo, vou botar no zap, vou botar nas redes sociais. Mas não faça isso, não. Não faça isso. É porque às vezes a gente está tão feliz que a gente quer, né? Extravasar um pouquinho. Mas não faça isso, não. Crescimento da igreja, cresça calado. Cresça calado. Tá? Se finja de morto.
Mas vá trabalhando. Então assim, tem um vídeo já que eu ensino como mandar de volta, tá? Se souber da pessoa, se não souber também manda de volta. E Cristo não fez isso, Deus não fez isso? Todo aquele que abençoar Jerusalém, todo, que isso? É autoridade. Todo aquele que abençoar Jerusalém será abençoado. E todo aquele que amaldiçoar Jerusalém será amaldiçoado. Agora tem gente que é espetacular. Tem gente que é maravilhosa, gente. Maravilhoso. Mas tem gente que é muito perigoso. Escuta o que eu estou falando para você. Eu não estou fazendo medo não, tá? Você é jovem e tem um futuro pela frente com sua mulher, com seus filhos. Cresça, apareça, liberte o povo, faça curso de libertação. Bote para descer mesmo. Mas tenha cuidado. E não é cuidado com gente de longe não, viu? É cuidado com gente de perto. De perto. Que quem... Não é só pessoas de longe não, é gente de perto. O quarto que eu falo é intimidade, né? Assim, a sala é o social. Então você age no social. Alguns grupos seletos, você tá entendendo? Por exemplo, Cristo, ele tinha muita gente que gostava dele. Mas ele tinha um grupo de 70. Depois dos 70 ele tinha um grupo de 12. E depois do grupo de 12 ele tinha um grupo de 3. E desses 3, 2 eram irmão dele e um não era. Um era Tiago, outro era João e o outro era Pedro. Pedro não era irmão de Cristo na carne não, mas Tiago e João era. Então tinha 12, depois dos 12 tinha 3. Então tem que, tá entendendo? Você tem que ter as pessoas e olhar as caras. Às vezes os de perto são piores, pai, são. É verdade, gostei do comentário. Então assim, que o Espírito Santo de Deus esteja com você. E eu torço mesmo para que você cresça, apareça. Deixa Deus te usar. Mas hoje a inveja é tão grande que se Deus usar a gente, o diabo quer, né? Entendeu? Mataram Jesus por inveja. A Bíblia fala que os fariseus tinham inveja de Jesus. Mataram Abel por quê? Inveja. Mataram Isaías por quê? Inveja do rei. Mataram Nabote por quê? Inveja. Eita! Que Deus nos cubra do seu sangue e faça a sua obra. Grande será o teu galardão. Faz tua obra, tá? E que Deus te ajude e se proteja. No mundo espiritual se proteja, tá? Não, mas eu sou pastor, eu já estou protegido. Tudo bem, tudo bem. Mas se você sabe que apesar de ser pastor ou missionária, você tem que se proteger do mal, porque o mal está solto no mundo, tá? Não dá pra gente ter relacionamento com todo mundo não, só com algumas pessoas. E vou dizer mais, tá? O ser humano, ele muda do dia para noite. Do dia para noite. Ninguém sabe o que é isso. Mas a vida é livre, né? Mas do dia para noite a pessoa te ama e depois passa a te odiar. Então peça sabedoria a Sassá. Sabedoria é um espírito. Peça a ela que ela te ajude. Do dia para noite o cara sai do amor, vai pro ódio. Então haja tudo correto, na legalidade, para que ninguém te acuse, te destrua. Porque do dia para noite alguém, eu te amo, eu te odeio, eu te amo, eu te odeio. Virgem Maria, o cão dos infernos. De noite pro dia. Basta você soltar um peido, ou ela pensar que você soltou um peido, ele. Plum. E outra pessoa assim, às vezes a pessoa gosta de você, aí vem alguém e diz, não, mas ele é isso, ela é aquilo, ele não sei o que lá. Muda na hora. Mas o que pode fazer? É o mundo, né? Cisma. Se alguém cismar com a sua cara e pronto. Cisma. Por isso que o nome cisma. É verdade. Então, haja tudo na legalidade. Preto no branco, branco no preto. Entendeu? Porque de repente alguém cisma, se tiver um motivo, ele te lasca ou ela. Então, de repente, é assim, ó. Ai, eu te amo. Ai, eu te amo. Eu te odeio. Miserável, condenado, perto. Ai, eu te amo. Pastor, eu te amo. Miserável, aquilo é uma peste, uma desgraça. Ai, eu te amo. Virgem Maria, endoideceu. Você duvida?
Principalmente os jovens, a gente que é coroa, eu sou um coroa, tá? Um coroa de 40 anos. E nada está comprovado. Olha, isso acontece demais na igreja. Demais. Então assim, você tem que ter reserva e um grupo reserva. E pedir muita graça a Deus para te proteger. Qualquer sinal que a pessoa der, que é problemática, que vai jogar o problema para cima de você, afaste-se. Saia totalmente. Nunca ore por alguém que não pedir sua oração e sempre ajude. Mesmo que a pessoa não diga um dia não agradeça, mas Deus agradece, tá? Seja bendito o teu ministério. Quando eu vejo um jovem assim, eu louvo a Deus. Seja bendito, tá? Iluminado e abençoado. Honre sempre a sua mulher. Viva com ela em novidade de vida. E separe. Igreja, casa, família. Separe. Vai viajar, vai tirar férias. Separe. Entendeu como é a coisa? E sempre veja que a igreja é um hospital. A igreja não é o lugar de pessoas curadas. É o lugar onde as pessoas estão se curando. Então, de uma igreja de 300 pessoas, de 400 pessoas, a gente não sabe quem é quem. Entendeu? Seja bênção. Seja bênção. E peça sabedoria a Deus e Deus te dá. Por que não? Peça e Ele dá. Se você pediu, né? Por isso que a Bíblia diz, seja pomba e serpente. Em tudo, gente. A gente tem que ser pomba e serpente. Pomba porque nós é simples. Quem é nós? A gente não é melhor que ninguém, não. E serpente, porque a gente tem que identificar o perigo. A serpente é sábia demais, ela é inteligente demais. E é porque ela quase não tem vista, né? Quase não tem audição, mas ela é muito sábia. Todo lugar tem gente ruim e tem gente boa. Todo lugar. Mas como fazer? Pedir discernimento a Deus. Porque não, eu vou lidar só com gente boa. Não, é impossível. A gente não sabe. E tem gente boa que se transforma do dia para a noite. Então o que pode fazer? Proteger-se. Diga assim comigo: todo aquele que me abençoar será abençoado. E todo aquele que me amaldiçoar será amaldiçoado. A própria maldição voltará para ele. Assim é a lei de Deus. Tá? Que Deus nos dê discernimento da vida e nos mostre. Esses dois sonhos são muito fortes, viu, pastor? Peça para sua esposa sempre orar por você, que a mulher que ama, quando ela ora pelo marido, aí o marido é protegido por Deus. Tá? Num dia você é tudo, no outro dia é nada. Ai, eu te amo. Ai, eu te amo. Eu te odeio, miserável, condenado, peste. Virgem Maria, é esquizofrenia do demônio. Mas então assim, você tem que saber lidar um olho no gato, outro no peixe, né? Entendeu? Se alguém quiser ir embora, que vá na paz. Se alguém quiser vir, venha na paz. Ok? Mas principalmente o líder. É muito difícil a vida de um líder, né, pastor? Muito. Mas nós precisamos de um líder. Poli, Olha, é de Goiás? Poli de Goiás? Olha, é o que nos mantém longe do homem mau. O que é o seguinte, tudo avisa e dá sinal. Então qualquer sinal, tá entendendo? Tudo avisa e dá sinal. Então a gente tem que geralmente o passado, a pessoa que lascou um, lasca outro de novo. Né? Que os meus inimigos tenham os olhos e não vejam, e pés e não me alcance. Olha, é verdade. Olha aqui, ó. Olha aqui a mãe de Penélope, ó. Vamos tomar um caldinho de feijão? Que delícia. Só o cheiro. Ótimo. Queimou minha língua. E agora? Minha língua está queimada. O que é que eu devo fazer? Foi? Que delícia. Obrigado, viu? Que os meus inimigos tenham olhos, mas não vejam, e pés e não me alcance. Amém.
Amém. Que Deus ilumine a todos.